Irmãos e irmãs, estamos vivendo hoje o 8º domingo do tempo comum, dia 27 de fevereiro de 2022, já às portas, portanto, da quarta-feira de cinzas, do tempo da quaresma, da campanha de fraternidade, e nesse fim de semana vivendo o carnaval. O Evangelho continua o Sermão da Planície de Lucas. É a continuação dos outros 2 domingos, das bem-aventuranças, dos 4 ais, e depois, no domingo passado, do amor aos inimigos, o grande desafio da vida cristã. E hoje continua com essas 3 pequenas parábolas que Jesus vai apresentando para a formação da sua comunidade. Então, o papel central aparece neste Evangelho das Bem-aventuranças, o Sermão da Planície, que é dirigido à comunidade dos cristãos, se compreende muito bem também pelas 3 vezes em que Jesus usa a expressão teu irmão, e uma 4ª vez usa no vocativo adelfé, irmão, quando faz a pergunta, né? Deixa-me tirar o cisco do teu olho, se tu tens a trave no teu, né? Exercícios 41 e 42. Originalmente, o evangelista ele deve ter se baseado numa possível fonte de ditos de Jesus chamada Quelle. A Quelle é uma fonte comum a Mateus e Lucas, porque são os... E com essas palavras nós encontramos os ensinamentos, os provérbios, os sermões de Jesus, que são, na verdade, um compêndio da ética de Jesus. Porque a ética trata das relações entre as pessoas, e tanto o Sermão da Montanha de Mateus como o Sermão da Planície de Lucas, eles tentam apresentar uma ética para os cristãos. O que o cristão deveria fazer, por exemplo, amar os inimigos, estar em paz com os irmãos. Esta é a fratria, isto é, a irmandade, a fraternidade. E essa palavra, ela não é só adelphos, a fratria, não é só para a família, mas ela abrange uma comunidade bem maior. Podemos dizer que se trata das relações intraeclesiais. Então Jesus ou a adaptação do Evangelho de Jesus ele é dirigido, portanto, para a comunidade de Lucas. Esse tema das relações intraeclesiais, ele é apresentado e bem desenvolvido ao longo de todo um capítulo de Mateus, que é o capítulo 18, levantando a questão do perdão, o que fazer quando alguém da mesma fé como os discípulos de Jesus, porém, entre esses irmãos há aqueles que erram, ou todos erram. Aqui Jesus está dizendo que a comunidade possui pessoas, tem pessoas nela que são cegos, ou aquelas que veem que têm traves nos próprios olhos e que são maus, porque têm o coração mau. É claro que trata-se da lei de Moisés, ou melhor, do novo modo de viver o reino que já está aqui agora. E esta novidade do reino não é fácil de pôr em prática. É como escreveu Gérard Rosset, que também essa literatura também está presente entre os judeus e faz parte da literatura mundial, podem ou devem ser o fundamento de uma sociedade. Esses ensinamentos como fundamento de uma sociedade. Responder ao mal com o bem, tratar os outros
com a regra de ouro, como gostaríamos de ser tratados, rezar pelos outros e corrigir-se a si mesmo antes de procurar corrigir os outros. O Sermão da Planície, portanto, ele, como o da montanha, por outro lado, é o que melhor distingue o cristão dos demais seres humanos. O Sermão da Planície ou da montanha é o que deve caracterizar o cristão, desde o seu modo de viver com os inimigos até o de viver com os irmãos na própria fé. Ensinamentos de hoje. A página do Evangelho, portanto, é composta por 3 parábolas ou provérbios ou frases parabólicas que usam de uma linguagem muito imaginativa, mas que, acima de tudo, não é abstrata, ao contrário, é muito concreta. Porque uma dessas parábolas é sobre o cego, que afirma conduzir outro cego, uma sobre o cisco no olho e uma sobre a árvore que dá fruto. O cego guiando outros cegos. A página abre com essa parábola sobre o cego que não pode guiar outro cego. Jesus não tem nada contra os cegos. Não é que ele está atacando os cegos. Porque basta lembrarmos das várias cenas do Evangelho e do grande número de curas de cegos que nós temos. Em Marcos 2 vezes, temos o cego de Jericó, aquele que em João foi mandado lavar-se na piscina de Siloé. Aqui então não se trata de um ataque aos cegos, mas aqui se trata de descobrir quem Jesus tem em mira quando ele está falando de cego. Quem é este cego? Quem é que quer conduzir uma comunidade sendo cego? E daqui surgem 3 interpretações possíveis. A primeira é que se trata de irmãos que se julgam melhores do que os, dirigido à própria comunidade dos discípulos, se julgam melhores do que os outros, ou se colocam no lugar dos doutores, os escribas da comunidade que se julgam superiores ao seu mestre. Assim se explica no versículo 40, Jesus diz, um discípulo não é maior do que o mestre. Para outros, outra interpretação, outra possibilidade, é que Jesus esteja dirigindo-se aos fariseus, contra os quais, particularmente no Evangelho de Mateus, muitas vezes Jesus os critica. Não para os destruir, mas para corrigir, admitindo e aceitando o fato de estarem eles agora na cátedra de Moisés, com grande responsabilidade de interpretar a lei e educar, e um povo submisso às suas interpretações e ensinamentos. Mateus 23. Finalmente, o que é mais provável é que essas palavras sejam dirigidas para todos os crentes, também para nós hoje. São válidas como um provérbio que se aplica para toda a humanidade. Todos os discípulos correm o risco de perder a visão, se tornar cegos. Se julgam e desprezam o outro, talvez debruçando-se sobre algum detalhe, um cisco, e deixando de lado os seus próprios limites, que não são pequenos, uma trave. O cisco. A segunda frase parabólica, a primeira sobre o cego, a segunda sobre o cisco no olho, diz respeito à trave que muitas vezes se encontra em nossos olhos e que, devido à sua presença, ela deveria nos impedir de fazer julgamentos dos outros, julgamentos precipitados. Jesus usa deliberada e voluntariamente uma linguagem forte e exagerada, a hipérbole, técnica usada frequentemente no judaísmo. Obviamente, uma trave não pode caber num olho,
Um cisco pode. E Jesus usa então esse jogo contrastante e engrandecido das hipérboles. O significado é que antes de pretender que o outro mude, será bom iniciar um caminho de conversão que nos permita ver melhor, analisar mais a fundo a própria existência. Esta frase de Jesus, ela representa a primeira regra da correção fraterna, que diz como nas relações é preciso olhar para si mesmo antes de julgar. Alguém que se preocupa e acusa os outros por coisas pequenas, por detalhes, um cisco, mas não primeiro tira a trave do seu olho, é o caso de ser hipócrita, porque não percebe os próprios defeitos. Se tu queres corrigir, tirar o cisco do olho do teu irmão, primeiro tira a trave do teu. Caso contrário, hipocrites. Os hipócritas, no tempo de Jesus, eram os atores de teatro que recitavam, usavam máscaras para representar um personagem. Porém, na época de Homero, hipócrita, este personagem que usa uma máscara, era alguém que não recitava bem, não compreendia bem o texto, e, portanto, o personagem não vinha bem representado. Na boca de Jesus, hipócrita é alguém que julga mal, porque julga os outros. Por isso mesmo Jesus usa a palavra acima, catanoel. Como queres tirar o cisco do olho se não percebes catanoel, que é noel, conhecimento, cata, profundo? Se não tens um conhecimento profundo, não pode ficar só na superfície. Catanoel, para poder conhecer profundamente e caminhar para uma outra palavra importante, metanoel, para uma conversão, para que haja uma metanoel, é preciso ir além das aparências, olhar em profundidade, realizar essa conversão, mudança de visão, reconsiderar, dar-se conta, arrepender-se, ver o que há no teu olho para converter-te, isto é, vivendo uma verdadeira e própria conversão. Perceber o mal que está em nós para poder, primeiro passo, para poder ajudar o outro. As palavras de Jesus encontram alguns paralelos também na sabedoria universal. Demócrito, filósofo do século V a.C., escreveu: melhor corrigir os próprios erros do que os dos outros. Afina com o ensinamento de Jesus. Rabi Tarfon, mais ou menos do ano 100 depois de Cristo, possui um ditado semelhante ao de Jesus. Ele diz: ficaria surpreso de encontrar alguém nesta geração que aceita a correção. Se alguém disser a outro, retire o cisco do seu olho, ele responderia: primeiro você tira a trave do seu. Como se vê, há muitas semelhanças com a frase de Jesus, que, no entanto, tem a sua originalidade própria. Ela nos convida a uma conversão, um conhecimento mais profundo, catanoel, para uma verdadeira mudança de mentalidade, metanoel. E assim poderá este irmão ajudar o outro. A metáfora da árvore dos frutos, versículos 43 a 45, nós encontramos essa metáfora, e que vem do mundo natural, a árvore bela, kalos, que é o termo grego usado, boa,
bela, que é equivalente a boa, né? Ou a figueira ou a videira. E, segundo, essas metáforas falam a descrição do corpo humano, do coração, de onde saem, do tesouro do coração do homem, de onde ele tira coisas boas, se ele é bom, ou más, se ele é mau. A primeira metáfora é clara. Há uma ligação direta entre a planta e o fruto. Primeiro seja boa, então ela produz frutos bons. Enquanto que se a árvore é má, ou é selvagem. Mas também a imagem não é absolutamente clara sobre esses ditos que possivelmente a comunidade de Lucas depois os reelaborou, a tradição os retrabalhou para tirar aquilo que nós temos hoje no Evangelho. Porque se a planta tinha que ser boa primeiro para dar bons frutos, que não vêm das suas respectivas árvores, porque eu não posso colher uvas de espinheiros e nem figos de espinheiros. Isto por quê? Porque, na verdade, a mensagem é: Jesus ensina que os homens podem ser conhecidos, ou devem ser conhecidos, pelos frutos, isto é, pelos seus atos. Agora, a questão não é tanto discernir esses detalhes, mas a quem, mais importante, porém, dessas metáforas, é saber a quem elas se referiam, a quem Jesus se dirige. Segundo alguns, novamente, a controvérsia entre Jesus e os fariseus, e, portanto, convidaria os discípulos a avaliar a doutrina com base nos frutos que ela produz. E é por isso que no versículo 45 ele fala que a boca fala do que o coração está cheio. É um possível paralelo com aquilo que diz em Marcos 7 sobre o mal ou a impureza, que não vem de dentro, que não vem de fora, perdão, mas saem do coração humano. Tudo o que de fora entra no homem não pode torná-lo impuro. O que sai do homem torna o homem impuro. Rosset escreve: a relação entre o versículo 45 sobre a boca e o coração e as metáforas anteriores favorecem essa associação. Os frutos manifestam a qualidade da árvore, assim como as palavras do homem revelam o seu coração. Como superar esses riscos? Como evitar ser cego que quer conduzir outros cegos? Como evitar de procurar ver o cisco no olho do irmão? Ou como evitar produzir maus frutos, tirando coisas ruins do coração? Infelizmente, nesse domingo, nós não podemos fazê-lo porque não lemos a conclusão do Sermão da Planície, onde está a resposta para evitar esses males e para viver uma verdadeira comunidade de discípulos de Cristo. Ouça a palavra de Jesus e coloque-a em prática como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Um bom domingo a todos.